Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito do desenvolvimento da álgebra entre os anos 1600 e 1850. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados aqui neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que tenha curiosidade a respeito da parte histórica da matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é falar brevemente do desenvolvimento da álgebra entre os anos 1600 e 1850. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Muitos dos conceitos que eu vou abordar por aqui são trabalhados da mesma forma na atualidade. Portanto, eu não vou definir estes conceitos. O que eu pretendo fazer aqui é contar basicamente em que período eles surgem e quais foram os responsáveis pela sua concepção. Então a ideia é falar quais matemáticos trabalharam nesses conceitos, em que momento e se houver alguma razão muito clara para que eles tenham surgido, apresentar essa razão. Portanto, sem mais delongas, passemos à nossa conversa. Por volta da metade do século XVII, as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação já eram conhecidas, bem como havia conjecturas a respeito do número máximo de raízes de uma equação considerando as multiplicidades. Então, o que é necessário ressaltar neste momento é que já se sabia a solução por radicais para várias equações. O que não se sabia era: se eu tenho uma equação de grau 3, ela tem obrigatoriamente 3 raízes? Se eu tenho uma equação de grau 4, ela tem 4 raízes? Se eu tenho uma equação de grau 5, ela tem 5 raízes? Perceba que essa pergunta é interessante, porque quando você olha para a equação de grau 2, ela pode ter raiz nenhuma dependendo do conjunto na qual você esteja trabalhando. Então, é interessante pensar qual seria a quantidade máxima de raízes, uma vez que eu considero a equação. E faz sentido você pensar no grau da equação, porque para achar raízes pensou-se inicialmente nos coeficientes. Perceba que aqui eu estou falando da álgebra que estava sendo desenvolvida na Europa. Porque quando eu olho para outras civilizações como os chineses e os japoneses, eles estavam procurando raízes, mas de maneira numérica. Este problema, então, da quantidade máxima de raízes de uma equação, durou por cerca de 2 séculos. E até o final do século XVIII, não se havia chego em um consenso se todas essas raízes poderiam ser obtidas com operações aritméticas, ou seja, fazendo soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação ou tirando raízes. Embora a resposta para essa pergunta seja negativa, hoje nós sabemos que se eu estou procurando todas as raízes, dependendo do grau da equação, não dá para você resolver isso somente com operações aritméticas. Essas tentativas acabaram por desenvolver muitos conceitos de álgebra moderna, como anéis, grupos e corpos. O matemático francês François Viet entendia a relação entre os coeficientes e as raízes de determinadas equações, pois não conseguia encontrar todas as raízes. Então ele sabia estabelecer algumas raízes a partir dos coeficientes, mas ele não sabia calcular a raiz de qualquer equação. O que faltava para ele era a noção de corpo algebricamente fechado, o que, em última instância, leva ao teorema fundamental da álgebra. Esse teorema foi estabelecido por Albert Girard, o editor dos trabalhos de Simon Stevin. Girard escreveu um livro chamado Novas Descobertas em Álgebra em 1629. Este livro traz, por exemplo, a ideia de que o termo constante de um polinômio está atrelado ao termo de grau zero, ou ainda, aquilo que nós falamos na atualidade, um polinômio de grau zero é um polinômio constante. Ele também definiu as facções de uma família finita de números. Então, o que seriam essas facções? A primeira facção seria a soma dos números. Então, se eu tenho um conjunto de números, uma primeira facção seria somar todos esses números e ver que valor dá.
A segunda seria a soma dos produtos deles tomando 2 a 2. E a última seria o produto de todos. Perceba que quando eu estou falando nessas facções, no fundo eu estou já me referindo àquilo que na atualidade nós chamamos de relações de Girard. A partir daí, ele observou que em um polinômio, os coeficientes estão atrelados a essas facções. E uma coisa que ele também observou é que todo número complexo tem raízes enésimas, que também são números complexos. Como consequência, qualquer método para resolver equações com complexos envolvendo soluções por radicais deverá ser definido para esse conjunto. Quando ele percebeu que, de fato, para encontrar raízes de uma equação com coeficientes complexos, eu preciso pensar no conjunto dos complexos, ele começou a pensar, então, no teorema fundamental da álgebra. E, inclusive, quem propõe este teorema a primeira vez é Girard. Por volta de 1600, as equações de graus 2, 3 e 4 eram resolvíveis a partir da redução do grau da equação. Então a ideia, por exemplo, quando você pega os estudos de Ludovico Ferrari, você pega uma equação de grau 4, transforma num sistema, esse sistema vira um resolvente cúbico, que é uma equação de grau 3, aí você resolve esse resolvente cúbico, e aí você volta para a equação de grau 4 para transformá-la na realidade numa equação de grau 2. Tal método sugeria um caminho indutivo, já que você resolvia equação de grau 2, equação de grau 3, equação de grau 4, e sempre se referindo a uma equação de grau inferior àquela que você estava resolvendo. Portanto, isto pode ter levado o matemático, filósofo e médico alemão Erfried Walter von Tschirnaus a acreditar que tinha descoberto uma forma de resolver todas as equações polinomiais. Em particular, o método dele, quando era aplicado a equações cúbicas, achava uma solução distinta daquela apresentada por Cardano. O problema encontrado foi o fato de que a transformação de Tschirnaus só conseguia eliminar no máximo 2 coeficientes. Então veja, se eu estou trabalhando com uma equação de grau 6, na prática eu eliminava 2 coeficientes e caía numa equação de grau 4, que dava para resolver. Mas se eu estou com uma equação de grau 10, na prática eu elimino 2 coeficientes e caio numa equação de grau 8. E dali para frente eu empato, porque não tinha mais como resolver. Em 1707, foi publicado um livro de Newton chamado Arithmetica Universalis, que havia sido escrito em 1670. Neste livro, Isaac Newton acaba explicando as ideias de Girard de maneira mais clara. Um outro ímpeto na direção do teorema fundamental da álgebra veio do cálculo a partir daquilo que conhecemos atualmente como frações parciais, ou seja, a quebra de uma fração envolvendo polinômios no numerador e no denominador em forma de soma de frações com polinômios no denominador, mas com graus menor do que aqueles que você estava analisando originalmente. No século XVIII, houve muitos avanços nas técnicas de resolução de equações. Em 1749, Euler escreveu um artigo no qual ele mostra que em um polinômio com coeficientes reais, suas raízes acontecem sempre em pares conjugados. E aqui eu tenho que fazer um reparo nessa ideia do par conjugado. Veja, se a raiz é um número real como 2, por exemplo, o conjugado de 2 é ele mesmo. Mas o que ele acaba mostrando é que se eu tenho uma raiz complexa, da forma A mais BI, então o conjugado dela também é raiz da mesma equação, que é uma ideia que nós utilizamos até hoje. Ele ainda mostrou que todo polinômio de grau 2 elevado a n, com coeficientes reais, poderia ser escrito como um produto de 2 polinômios de grau 2 elevado a n-1. Ou seja, se eu tenho um polinômio de grau 8, eu posso escrever então como o produto de 2 polinômios de grau 4. Se eu tenho um polinômio de grau 4, eu posso escrever sempre como o produto de 2 polinômios de grau 2. Por fim, Euler conjecturou que as raízes de polinômios de grau maior do que 4 não poderiam ser obtidas somente usando soluções por radicais, ou seja, ele achava que era isso que acontecia. D'Alembert, que era um contemporâneo de Euler, tentou provar que todos os polinômios poderiam ser quebrados em produtos de polinômios lineares e quadráticos, o que garantiria que o método de frações parciais sempre funcionaria. Evidentemente, não é isso que acontece.
Em 1770, Lagrange fez um resumo dos métodos de resolução de equações conhecidos à época. No primeiro momento, ele analisou equações de grau 3 e 4 e seus respectivos resolventes, que eram aquelas equações auxiliares de grau inferior que apareciam no momento em que se resolvia a equação. Inicialmente, ele percebeu que os resolventes acabavam por aumentar o grau da equação analisada. Por exemplo, ao analisar um resolvente de uma equação de grau 5, ele percebeu que este resolvente poderia ter grau 24 e a coisa complicava muito. Portanto, este seria o primeiro sinal de que métodos analíticos, ou seja, a solução por radicais, não seria suficiente neste caso. A questão da existência teórica das raízes de uma equação foi estabelecida no nível intuitivo em 1799 na dissertação de Gauss. Ele fez uma distinção entre a existência abstrata da raiz e o método algébrico para achá-la. Ou seja, ele fez uma diferença entre o fato de você ter uma raiz e a forma que você tem para encontrá-la. Nesse sentido, ele registrou a impressão de que não haveria um método específico para equações de grau 5. A razão para dizermos que a existência das raízes foi estabelecida no nível intuitivo se deve ao fato de que a prova do teorema fundamental da álgebra é muito mais topológica do que algébrica. Ou seja, quando você está resolvendo o teorema fundamental da álgebra para dizer que no corpo dos complexos uma equação de grau n tem n raízes, no fundo, você vai utilizar muito mais a topologia dos complexos do que, de fato, vai apresentar a forma que essas raízes têm. Ou seja, é um caso do eu sei que existe, mas não sei quem é. No caso de equações de grau ímpar, a existência de raízes parecia óbvia, considerando o fato de que o polinômio em questão tenderia para infinitos opostos. Veja, o que eu estou dizendo é o seguinte. Quando você tem um polinômio de grau 3, por exemplo, tipo x³ menos x, se você analisa o limite desse polinômio quando x tende para mais infinito, dá mais infinito. Ou seja, em algum momento, à medida que eu vou substituindo x, os valores desse polinômio se tornam positivos. Se você, por sua vez, calcula o limite deste polinômio tendendo para menos infinito, dá menos infinito. Ou seja, em algum momento, este polinômio passa a assumir valores negativos à medida que eu diminuo o valor de x. Como o polinômio é uma função contínua, e para valores negativos de x muito grandes, ele se torna negativo, e para valores de x muito grandes, só que positivos, ele se torna positivo, então, em algum momento, considerando o gráfico de uma função desse tipo, ele teria que atravessar o eixo x e, portanto, você encontraria uma raiz. Portanto, no caso do polinômio de grau ímpar, parecia muito óbvio que sempre teria uma raiz. No caso dos polinômios de grau par, Gauss tentou fazer algo similar. Por essa razão, ele preferia, sempre que possível, usar métodos envolvendo números reais. Contudo, Gauss acabou admitindo que, em várias ocasiões, ia ser necessário a adoção dos números complexos. Gauss tinha uma ideia intuitiva do teorema fundamental da álgebra, bem como de sua demonstração. Ele até chegou a apresentar algumas provas desse teorema, mas o que ele mesmo observou é que essas provas careciam de rigor matemático. E a primeira afirmação de que havia uma demonstração para a impossibilidade de obter raízes de equações quínticas de maneira algébrica partiu do físico italiano Paolo Ruffini. A prova de Ruffini foi baseada na contagem do número de valores que uma função pode ter quando suas variáveis são permutadas. Essa ideia originalmente tinha sido escrita por Lagrange. Embora a demonstração de Ruffini não tenha sido aceita por todos, ela seria endossada por Cauchy em 1812. Cauchy, o matemático francês Augustin Cauchy. Os trabalhos de Cauchy impactaram dois matemáticos em particular. O primeiro foi o matemático norueguês Niels Henrik Abel, que acreditava ter encontrado todas as raízes de uma equação de grau 5. Contudo, ele percebeu seu erro e, em 1824, apresentou um argumento para fundamentar o fato de que não havia um algoritmo algébrico que solucionasse uma equação quíntica, ou seja, uma equação de grau 5. A versão padrão da história, ou seja, a história que nos contam, aponta que Abel foi aquele que demonstrou satisfatoriamente tal fato. Na realidade, em 1832, a Sociedade Científica de Praga declarou que as provas de Abel e Ruffini não eram adequadas e ofereceu um prêmio para quem as corrigisse. Inclusive, há registro histórico disso. A questão então seria investigada pelo matemático e astrônomo irlandês
William Howell Hamilton, que chegou a apresentar uma prova. Contudo, a prova era bastante complicada de ser lida, e no fundo, o que Hamilton fez foi replicar a ideia de Abel. É por isso que atualmente nós aceitamos que Abel foi o primeiro a demonstrar que não era possível obter solução de equação de grau 5, todas elas de maneira algébrica. Porque as ideias dele estavam corretas, mas a escrita não refletia essas ideias. Mas o texto de Hamilton, apesar de ser bastante complicado, deixa claro como a ideia original de Abel estava absolutamente correta. Além de equações quínticas, Abel contribuiria para o estudo de equações de modo geral. Ele mostrou ainda que, dada uma equação, se todas as raízes podem ser obtidas através de uma função racional específica, aplicada sucessivas vezes a uma delas, então a equação seria solúvel por radicais. Em outras palavras, se eu tenho uma equação e desejo saber se eu consigo achar um método algébrico para encontrar todas as raízes daquela equação, uma condição necessária seria a seguinte: eu encontrei uma raiz, eu pego uma função racional específica e calculo a imagem desta raiz por esta função. Me dá um segundo número. Esse segundo número continua sendo raiz da equação que eu estou avaliando. Aí o que eu faço? Pego a mesma função e aplico nesse número, obtenho o terceiro. Este terceiro número continua sendo uma outra raiz e vou fazendo isso até encontrar todas as raízes. Se for possível este procedimento, então eu consigo escrever um método algébrico para determinar todas as raízes daquela equação. Ainda, ele observou que quaisquer duas permutações que deixassem tal função invariante necessariamente comutariam com todas as demais. Por essa razão, grupos cujos elementos comutam são chamados atualmente de abelianos. Um contemporâneo de Abel foi o matemático francês Évariste Galois. Ele faleceu aos 20 anos em um duelo. As ideias de anel, grupo e corpo surgem dos textos de Abel e Galois. Galois introduz a ideia de corpo algébrico e corpo transcendental para explicar que o conceito de função racional depende do corpo analisado. Ele usava o termo grupo para abordar um conjunto de permutações de raízes de uma equação com a operação de composição de permutações. Então, originalmente, o que ele chamava de grupo era o conjunto de raízes de uma equação. Além de suas vidas curtas, Abel e Galois têm outro fator em comum. Ambos foram ignorados pela Academia de Ciências de Paris à sua época e suas ideias só seriam aceitas perto do fim do século XIX. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.